Oi, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Nossa 15ª aula de língua portuguesa juntos. Nessa aula nós vamos falar do texto instrucional. O que é um texto instrucional? Para que ele serve? Vou dar uma dica para você. Instrucional tem a ver com instrução. O que será que é, hein? E também vamos falar sobre como criar um texto instrucional, porque nessa aula você vai ter que escrever o seu próprio texto instrucional, tudo bem? Bom, nada melhor que começar explicando, entendendo um pouquinho o que é um texto instrucional. Então, instrucional vem da palavra instrução. Instrução é algo que ensina alguém a fazer alguma coisa. Então, o texto instrucional é um tipo de texto que tem o objetivo que ele serve para ensinar alguém a fazer algo, tá? Ou, escrevendo de outra forma, ensinar alguém um procedimento. Um procedimento é algo que deve ser feito, algo que tem um conjunto de regras, de orientações para ser feito, tá? O texto instrucional, normalmente, ele tem uma lista de materiais que precisam para realizar aquilo que ele está pedindo para você fazer, ou ingredientes, tá? E o texto instrucional, ele também pode ter uma orientação em etapas sobre como produzir algo. Então, o que são etapas? Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Então, o texto instrucional explica para você como você deve fazer algo, seguindo um determinado material e seguindo uma quantidade de etapas, tudo bem? Professor, que gêneros textuais que estão relacionados ao texto instrucional? O texto instrucional é o tipo de texto. O gênero textual que está relacionado a esse texto é a receita, o manual, a bula de remédio ou a regra de um jogo, tá? Então, toda receita vai estar organizada na forma de um texto instrucional. Toda regra de um jogo normalmente vem escrita na forma de um texto instrucional. Tudo bem? Você também encontra o texto instrucional em bulas de remédio e em manuais. Pode ser o manual de um produto novo que você comprou, de um aspirador, de uma televisão. Tudo bem? Bom, agora nós vamos ler juntos o texto instrucional que está lá na apostila e eu vou fazer com você aquele objeto que está pedindo lá. Vamos ver. Bom, lá no nosso texto, na página 40 da apostila, nós temos, primeiro, os materiais necessários para como fazer uma bela árvore. Então, quais são os materiais? O saco de papel, a tesoura, a caneta, a régua e pedra ou outro objeto pesado. Como eu não tinha pedrinhas, eu peguei essa sacolinha aqui de bolinhas de gude que eu tinha, esse porta-bolinhas de gude, e eu vou usar ele para fazer o peso da minha árvore, para ela poder parar em pé, tá? Outra coisa também, eu não tinha o saco de papel, sem nada escrito nele, e aí eu tinha esse saco de papel aqui de uma loja de roupas, eu pintei em cima para não aparecer a marca e para ficar mais bonito a nossa árvore, tá? Então, vamos lá. Primeira parte do como fazer, item número 1. Faça uma linha horizontal. Então, o que é uma linha horizontal? É uma linha que a gente chama deitada, né? É uma linha que parece o horizonte. O horizonte, ele é uma linha deitada. Então, e se fosse uma linha vertical? Seria uma linha em pé, com a régua em pé, tá? Mas a gente vai fazer uma linha horizontal. Então, faça uma linha horizontal ao redor do saco de papel. Então, ao redor é de um lado ao outro do saco de papel. Coloque-o sobre uma mesa e use uma régua para traçar uma linha horizontal 10 centímetros acima da base dele. Qual é a base do saco de papel? É a parte de baixo dele. Então, eu tenho que medir 10 centímetros da parte de baixo dele e fazer uma linha horizontal 10 centímetros acima da base. Então, vamos lá. Eu medi aqui os 10 centímetros acima da base e agora eu vou fazer a linha horizontal. Bom, fizemos a primeira parte, então. Agora vamos para o item 2.
Com uma tesoura, corte uma das dobras laterais do saco de papel, do topo até a marca que você fez em todos os lados. Então, do topo do saco de papel até a marca que eu fiz, até a linha que eu fiz, e eu vou cortar isso em todos os lados. Em todos os lados das dobras laterais. Dobra lateral é essa parte aqui que ajuda a dobrar a sacola. Então, eu vou fazer isso nas duas dobras do topo até a parte que eu marquei, tá? E aí, eu vou repetir isso depois nas outras 3 dobras. Então, vamos cortar primeiro, vamos fazer primeiro a primeira parte. Eu vou cortar do topo até a linha que eu fiz, tá? Então, vamos lá. Mais ou menos aqui até a linha. Agora eu vou fazer do outro lado. Também aqui mais ou menos até a linha. E aí eu vou fazer isso nas outras partes, porque o que ele quer que aconteça? Ele quer que o papel fique dividido em 4 grandes abas. Eu só tenho 2. Ó, eu tenho uma grande aba e eu tenho outra grande aba que é a parte de trás, tá? Então eu vou precisar cortar no meio, mais uma vez, para eu ter 4 grandes abas. Então vamos lá. Beleza, então perceba agora que eu tenho 1, 2 e as 2 de baixo. Então eu tenho 4 grandes abas, tudo bem? Vamos para o item 3. Item 3. Torça todo o saco em volta do próprio eixo, que dará a ele um aspecto de árvore envelhecida. O que é torcer em volta do próprio eixo? O eixo do saco de papel é como o formato dele. Então, se ele tem um formato retangular, eu vou torcer ele em volta do próprio eixo dele, em volta do próprio formato que ele tem, ó. Tá vendo? Eu vou torcer. Pode torcer mesmo, ó. Beleza? E aí eu vou desenrolar e vou abrir. Quando eu abrir, não tá falando aí no item, mas eu já vou colocar aqui dentro o meu saquinho de bolinha de gude pra fazer um peso, tá? E aí, com isso, a gente vai pro item 4. Para fazer o tronco da árvore, torça o saco de papel na linha que você fez anteriormente. Assim, ele ficará largo na base e estreito na altura da marca. Então, eu preciso que ele fique largo, eu preciso que ele fique grande na base para não cair. Então, eu vou tentar... Então, eu vou tentar torcer ele aqui na linha. Tá vendo? Ó, eu tenho ainda a minha linha aqui. Eu vou tentar torcer ele exatamente nela. Né? Porque aí eu tenho uma base grande e não vai correr o risco de a minha bolinha de gude sair aqui de dentro. Tá? Então, torci aqui e fiz o item 4 do meu texto instrucional aí de como fazer a árvore. Bom, o item 5 tá lá na página 41. Vamos ler. As 4 abas de papel, na parte de cima da peça, serão os galhos principais. Então, 1, 2, 3, 4. Então, elas serão os galhos principais da árvore. Para fazer os galhos menores, use a tesoura para criar finas tiras verticais. Lembra que vertical é para cima, né? Vertical para cima e horizontal deitado, tá? Então, para fazer os galhos menores, use a tesoura para criar finas tiras verticais no topo do papel e torça cada uma delas. Então, vamos com calma. Então, primeiro a gente vai pegar cada um dos 4 grandes galhos e fazer finas tiras de papel neles. Então, vamos lá. Então, vou pegar o primeiro aqui.
e cortar um pouquinho na vertical, perceba? Ou seja, de cima para baixo. E eu vou torcer cada um. Olha só, então nossos primeiros galhos ficaram prontos. Vou fazer isso nos outros galhos. Então, torça uma das abas de baixo para cima, da base até a metade. Você torça as duas novas partes. Você pode enrolá-las até o fim ou até o meio e fazer novos cortes verticais. Continue até chegar às pontas dos galhos. Repita esses passos nas outras 3 abas, procurando fazê-las ligeiramente diferente entre si. Então, se eu torcer diferente, cada galho vai ficar diferente do outro e vai ficar com uma aparência mais legal. Vai ficar uma coisa mais diferente. Então, ó, tô cortando a próxima tira. Então, terminamos aí a 5ª etapa, vamos para a 6ª etapa. Para criar as raízes, use as pontas da tesoura e faça 4 pequenos cortes na base da árvore. Depois, torça os espaços entre os cortes para criar 4 raízes. Então, agora é uma parte que a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui na base da nossa árvore, a gente vai criar algumas raízes. E aí ele está explicando pra gente que a gente pode fazer 4 pequenos cortes. Por que pequenos? Porque se a gente cortar muito fundo, vai furar a base da árvore e vai pular suas pedrinhas ou o que você colocou aí para ela ter uma base, tá? Muito bem. E o item 7, põe a árvore de pé e observe-a. Dê os toques finais nos galhos para que eles fiquem como você deseja. Você pode fazer folhas de papel e colá-las nas pontas dos galhos se quiser, mas a árvore retorcida sem folhas também fica bem charmosa. Então, o que eu faço agora? Eu olho para ela e vejo se eu quero que ela também tenha folhas, né? No meu caso aqui, como eu gosto muito da estação do mês outono, eu vou deixar a minha árvore somente com os galhos retorcidos, tá? Mas se você conseguir fazer na sua casa e quiser colocar folhinhas, você também pode, tá? E é isso. Vou mostrar ela para você de um outro ângulo. Olha só. Muito bem. Então agora que a gente já leu o texto juntos, já vimos as etapas que aquele texto está mostrando, já vimos os materiais que foram usados para produzir aquele objeto que o texto instrucional estava nos apresentando para fazer, né? Agora que a gente já viu o objeto pronto, vamos tentar responder juntos, vamos aprender juntos na pergunta 2? Olha só, a pergunta 2 que eu deixei lá para você responder, ela está dizendo o seguinte: uma das características mais marcantes de um texto instrucional são as palavras que indicam o que deve ser feito. No texto lido, que palavras são essas? Ou seja, no texto informativo que a gente leu, que palavras que indicam para a gente o que a gente tem que fazer? Eu vou dar uma dica para você pensar. Lembra que a gente já estudou quais são as palavras que ensinam a gente o que fazer? Deixa eu me explicar melhor. Lembra que a gente já estudou aquelas palavras que mostram o que a gente está fazendo, a ação que a gente está fazendo? Essas palavras são os verbos. Lembra? O verbo é um tipo de palavra que mostra pra gente o que a gente está fazendo ou
no caso do texto instrucional, o que a gente deve fazer. Então, que verbos nesse texto instrucional que a gente leu indicam para a gente que a gente deve, o que a gente devia ter feito naquele objeto que a gente produziu? Bom, as palavras que indicam isso, que são os verbos, são essas que estão aparecendo aí para você. Então, naquele texto que a gente leu, tem a palavra faça, a palavra coloque, a palavra repita, a palavra corte, a palavra dobre, a palavra divida, a palavra força, a palavra desenrole. Todas essas palavras são palavras que indicam para a gente o que a gente precisa fazer em determinada etapa do texto instrucional. Tudo bem? Conseguiu entender a pergunta 2? Espero que tenha te ajudado para resolver aí na sua atividade, tá? Bom, continuando a nossa aula, para a gente terminar, a gente vai falar um pouquinho de como produzir um texto instrucional, que é o que está ensinando você lá na página 43 da apostila. O que você vai ter que fazer? Como que você vai ter que pensar para produzir esse texto que está pedindo para você fazer? Bom, você vai precisar escolher um objeto primeiro. Eu coloquei alguns exemplos aí para você. Pode ser uma cadeira, pode ser um fogão, pode ser um chapéu. E aí você tem que pensar na miniatura desse objeto. Ou seja, como eu posso fazer uma cadeira em miniatura, pequenininha? Como eu posso fazer um fogão em miniatura? Como eu posso fazer um chapéu em miniatura? E aí, depois que você pensar em como você tem que fazer aquele objeto que você escolheu, você vai pensar em quais materiais você vai usar. Então, será que eu vou usar papelão? Será que eu vou usar uma sacola de papel, como a gente usou para fazer a árvore? Será que eu vou precisar de pedrinhas ou de outros tipos de grãozinhos? Pode ser feijão, arroz. Será que eu vou precisar de um pedacinho de madeira? Será que eu vou precisar de um pedacinho de espuma? De que tamanho? Qual o formato desse material? Vai ser em formato de retângulo, de círculo, de triângulo? E aí, depois que você pensar nos materiais, você vai escrever o passo a passo. Então, se a pessoa quiser fazer um fogão de papelão, como que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que cortar quantos pedaços em formato de retângulo de papelão? De que tamanho? Como que eu vou colar esses pedaços um no outro para ele ficar do formato de um fogão? O que eu posso fazer para imitar o bocal do fogão, aquela parte do fogão onde o gás se inflama para fazer a chama que vai esquentar a panela? Eu posso fazer isso de canetinha? Eu posso desenhar isso num papel preto em formato de círculo e depois colar? Olha só, que legal esse texto que a gente vai ter que fazer. E você também não pode esquecer de dar um título para o seu texto, de apresentar o nome desse texto. Pode ser como fazer um fogão, pode ser como fazer uma cadeira em miniatura, tá? Mas o título do seu texto tem a ver com as instruções que você vai dar. Tudo bem? Espero que eu tenha te ajudado. Qualquer dúvida que você tiver, você pode me perguntar. Até a próxima. Tchau, tchau.